Os anjos podem curar doenças? Eles são médicos especialistas? É o que nós discutiremos hoje. Muito bom dia! Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos, que tem como objetivo justamente espalhar a devoção aos Santos Anjos, o conhecimento a respeito do mundo angélico, para afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto que muitas pessoas perguntam. Os anjos podem, sim ou não, curar doenças? Nós vimos já em um outro vídeo a história de Tobias. Nós vimos já na Sagrada Escritura, está lá demonstrado que os anjos podem sim curar doenças, os anjos podem sim curar, e eles conhecem, e já vimos também num outro vídeo, como eles conhecem as leis da química, as leis da física, embora eles não possam por si mesmos fazer milagres, não podem mudar a natureza, eles conhecem aquilo que na natureza nos fazem bem e podem contrarrestar determinada doença. A gente vê uma coisa curiosa, mas quando os monges beneditinos foram, por exemplo, para a região de Southampton, na Inglaterra, bem isso, séculos e séculos atrás, eles chegaram lá, era um pântano só. E eles começaram calmamente, com o trabalho deles, a trabalhar aquela terra. E hoje é uma região belíssima. Agora, algumas pessoas, alguns escritores mostram como a influência daquela calma, a influência do gregoriano, do canto-chão, do canto gregoriano, a influência do trabalho tranquilo, constante sobre aquela natureza, aquilo facilitou o próprio trabalho manual. Por quê? Porque há uma relação entre os sons calmantes e o efeito que eles produzem na natureza. Um exemplo famoso, muita gente usa, é Mozart e as vacas. Tem vacas que dão muito mais leite, um leite melhor, quando se coloca uma música tipo Mozart, que tem uma certa harmonia, uma certa vivacidade e que ajuda na própria produção de leite. Então a gente vê como aspectos que estão na natureza do som, como é que o som influencia, que nós sabemos apenas alguns aspectos, mas os anjos sabem perfeitamente. Então eles utilizam de elementos da própria natureza, como no caso eu dei o exemplo do som, no caso de Tobias foi usando o fígado de um peixe e outras matérias que o Tobias pegou para curar a cegueira do pai. Então os anjos sabem utilizar elementos da natureza para curar doenças. E a gente vê, no caso, por exemplo, do Brasil, um caso famoso de São José da Anchieta, eu tenho aqui o relato comigo, havia uma epidemia muito estranha entre os índios e que levava à morte depois de 3 ou 4 dias de sofrimentos terríveis. Então São José da Anchieta, o que ele fez? Ele, na verdade, a doença era uma espécie de tumores que era preciso abrir. Então ele São José da Anchieta teve que improvisar uma espécie de bisturi para abrir os tumores, etc. Mas ele não se limitou a fazer isso. O que ele fez? Ele convocou todos aqueles que estavam sadios para durante 9 dias fazer procissões em louvor aos 9 coros angélicos. Aliás, é um assunto extremamente interessante que nós vamos ver em outro vídeo, mas em honra às 9 hierarquias celestes, arcanjos, querubins, serafins, etc. Então, ele organizou procissões solenes dedicadas cada dia a um dos 9 coros angélicos. Todos os sadios deviam comparecer. Lembre que São José da Anchieta que fundou a cidade de São Paulo. Então ele tinha uma certa autoridade e ele diz, todo mundo que é sadio tem que comparecer. Portando velas, os adultos, e as crianças com pequenas cruzes de madeira às costas.
né? E além, olha só, além das orações, os participantes deveriam também, em determinado momento, flagelar-se com açoites. Pegar um cinto e fazer um pouco de mortificação, doer um pouco, implorando a misericórdia divina, perdão por seus pecados, que era a causa provável da doença. À medida, veja que maravilha, à medida em que se realizavam as procissões, as vítimas iam diminuindo, até a epidemia cessar por completo no encerramento das doenças. Isso fez crescer consideravelmente o prestígio dos padres missionários jesuítas, o que facilitou muito o trabalho de evangelização e consolidação da vila de São Paulo, hoje a principal cidade do nosso país. Então a gente vê, os anjos sim, podem curar doenças, mas eles querem o quê? Que nós emendemos a nossa vida. Porque muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes as doenças são causadas por pecados, ou nossos, ou dos nossos parentes, ou da nossa cidade, né, que acabam, por desígnio de Deus, caindo sobre nós. Mas também por desígnio de Deus, nós podemos pedir que os anjos nos auxiliem. Foi o que São José da Anchieta fez com eficácia. Imagine se nessa situação toda gerada pela Covid-19, as pessoas tivessem devoção aos santos anjos. Imagine isso. Imagine se as pessoas tivessem essa noção de que os anjos podem influenciar a matéria para nos curar, assim como os demônios podem usar da matéria para nos atrapalhar. Mas os anjos são tão mais poderosos que os demônios, está em nossas mãos recorrer a eles. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima vez. E agora eu quero fazer um anúncio muito importante e muito gratificante, porque graças ao engajamento de vocês, nos comentários, os likes, as visualizações, o compartilhamento, está sendo possível agora dar um passo a mais. E esse passo a mais eu quero deixar hoje para você um convite, né? E é a formação, né? Nós estamos formando agora o grupo Apóstolos dos Santos Anjos. É isso mesmo, apóstolos, aqueles que são enviados, aqueles que enviam uma mensagem. Qual que é essa mensagem? A mensagem é o seguinte: nós temos que conhecer cada vez mais o mundo maravilhoso dos santos anjos para atrair a sua presença, a sua ação e afugentar a influência do demônio no nosso dia a dia e no dia a dia dos lares dos brasileiros. Nós temos que dar essa inspiração, né, essa esperança de que é possível estar fora desse mundo de caos e de pecado, através do auxílio dos santos anjos. E esse é o grupo que nós estamos formando, e eu quero deixar para vocês que têm sido tão dedicados esse convite para também fazer parte desse grupo seleto, desse grupo especial, chamado o Grupo dos Apóstolos dos Santos Anjos. E eu quero explicar aqui como fazer. É muito simples, mas traz muitos benefícios, né? E vocês nos ajudam nessa missão importantíssima, porque esse passo novo que nós estamos dando, nós temos que ter certeza que daqui a pouco nós sejamos completamente autofinanciáveis. Nós não podemos depender de governo, dessa ou daquela instituição para fazer esse apostolado. Nós temos que ser autofinanciados. E isso você pode nos ajudar, né? E eu vou mostrar como, com aquilo que você pode, porque os benefícios também são muito grandes. Nós temos que fazer esse apostolado. Nós vemos, por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, ele tinha 500 pessoas à disposição dele para imprimir os livros, para divulgá-los, para traduzi-los. Hoje, com a internet, de certa forma, tornou-se mais fácil. Mas também a gente vê o YouTube aí é uma floresta, o que tem de vídeos, alguns bons, mas a maioria, infelizmente, que não leva propriamente para a virtude. Então nós temos que fazer a nossa parte, isso nós temos que fazer juntos. E você pode fazer isso sendo membro do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. E os benefícios espirituais, inclusive materiais, são vários. O principal benefício é que são várias missas celebradas durante o ano inteiro. Eu vou lhe mostrar como é que funciona isso. Por você, por suas intenções, por sua família. Você pode colocar as iniciais ou o nome dos seus entes queridos já falecidos, dos vivos, das crianças, dos jovens e suas próprias intenções, porque a missa ela tem um valor infinito e são várias missas por ano celebradas por aqueles que são membros do grupo
apóstolos dos santos anjos. E há também outros benefícios. Por exemplo, nós temos a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, que é enviada, não é? Dependendo da categoria de participação, são várias medalhas. Temos aqui também a medalha de São Bento. Nós temos o certificado, né, que você pode colocar num quadro. É a lembrança de que você faz a sua parte para atrair a presença e a ação dos anjos. E aqui também essa belíssima estampa, e não é só bonita, mas ela é especial. Eu vou explicar por quê. Essa estampa é a reprodução de um quadro da Anunciação. É o arcanjo Gabriel anunciando a Nossa Senhora Rainha dos Anjos o principal acontecimento da história da humanidade. É que Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faria homem, a encarnação do Verbo, né? E a consequência daí, a própria paixão de Cristo, a ressurreição, foram consequências deste ato maravilhoso. Você pode ter em casa, né? Aqui então especial do canal dos Santos Anjos, e foi pintada por um santo, Beato Fra Angélico. E assim outros benefícios que eu vou lhe mostrar como você pode fazer. Eu estou deixando o link na descrição deste vídeo, e você clicando no link, você vai ser levado para este site aqui. Imagine que você está no telefone, né? Você vai ser levado para este site, você vai ver o logotipo do nosso canal. Essa frase aqui é muito especial, deixa eu voltar aqui. Veja, os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. E o que você faz sendo membro desse grupo é justamente nos ajudar a ensinar a muitos esse caminho da justiça que só pode ser encontrado dentro da Santa Igreja Católica, da doutrina católica, desse relacionamento com os anjos. E aqui então você vai ver, você pode ir rolando, né? No próprio celular ou no computador, como você preferir, e você vai ver uma explicação breve e depois os vários benefícios que você recebe. Então, como eu já falei, as missas, você ajuda inclusive os voluntários a continuarem percorrendo o Brasil, você vai ter as intenções dos seus entes queridos e assim por diante. Lá na frente, então, você tanto na mesma página, você vai ver as categorias de participação. Você vai escolher aquilo que está a seu alcance. Pode ser a categoria dos anjos, que é equivalente, você doa equivalente a R$1 por dia, um cafezinho por dia, para ajudar o canal a se expandir e atingir mais pessoas. Se você puder um pouco mais, dá um pouco mais. E aqui tem então todos os benefícios por categoria. Uma vez você selecionando qual categoria que está a seu alcance, né, você vai ter ali o formulário. Ele é simples, autoexplicativo, você escolhe ali o valor, a categoria, você clica em continuar, você vai ver o resto do formulário e com isso você pode, desde hoje, fazer parte desse grupo. É um pequeno sacrifício para um benefício espiritual enorme e receber todos esses presentes que nós escolhemos como gratidão à sua participação. E eu quero lhe dizer que, além de tudo isso, nossos voluntários rezam pelos membros do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos e eu rezo todos os dias por vocês. Muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser.